E como que tem sido, como que é para você esses atendimentos, assim? O que que você vê de mais bacana ali, as pessoas que te procuram, o que que mais acontece dentro dos seus atendimentos que é uma demanda maior? Então, gente, assim, quando eu estava fazendo curso de constelação, a professora falou assim: qual é o cliente que você tem mais medo de atender? Qual é aquele que você, assim, te inspira muito medo? Ele vai estar de frente de você. A gente fez um exercício que o cliente que você tivesse mais medo de atender tivesse de frente de você. E eu só tinha pavor de atender uma pessoa que tivesse sido abusada, porque para mim era o pior cenário possível. Gente, é o que mais chega. Eu imagino. Eu Porque a ia gente perguntar não se tem. existe o espelho também, né? Então, Com as suas dores. eu tinha pavor de ver noticiário de abuso, eu tinha pesadelo, eu era horrorizada com isso. Só que eu não tinha nenhuma memória de abuso. E aí, um dia, eu pedi uma amiga consteladora para me constelar. E eu falei: olha, eu quero constelar a minha falta de memória. Porque eu esqueço das coisas. Eu não tenho nenhuma memória da minha infância. Eu esqueço de tudo. Eu não lembro de acontecimentos. Gente, ela me conduziu na constelação. E foi uma das constelações, assim, mais fortes para mim. Ela me conduziu, foi voltando, fez uma linha do tempo, foi voltando para minha infância. Quando ela voltou para minha infância, que eu tinha lá 5 anos, eu vi a cena na minha cabeça. Eu fechei o olho e eu vi a cena, a pessoa, tudo que me abusou. Mas o meu inconsciente apagou tudo isso. Por quê? Porque eu não queria sofrer. Uma defesa. Uma defesa. Só que aí, o seu inconsciente, só que quando você manda um comando pro seu cérebro, ele não diferencia. Eu não vou esquecer só o que é ruim. Vou esquecer tudo. Vou esquecer tudo. Porque ele não vai, isso aqui é ruim, eu vou esquecer. Isso aqui é bom, vou lembrar. Isso aqui é ruim, eu vou esquecer. Ele esquece tudo. Então, isso era o espelho da minha dor. Uma criança que foi abusada, que se sentiu desprotegida, que eu tinha medo de atender. E é o que mais chega pra mim. Porque, gente, isso é muito mais comum do que a gente pensa, só que as pessoas não falam sobre isso. Principalmente porque quem é abusado sente que tem culpa. Se sente culpado. Ele não se sente vítima. Ele tem medo, ele tem vergonha, ele tem desespero. Ou ele esquece completamente. Como que foi para você ressignificar essa memória? E mesmo ressignificando seus atendimentos, ainda muitas pessoas chegam com essa dor. Com essa dor. Só que eu pensava que a pessoa que foi abusada chegaria em prantos, desesperada. Eu fui abusada, chorando. Eu tinha medo de lidar com isso. Só que eu percebi que as pessoas têm as mais diversas reações. Tem umas que têm vergonha, tem umas que têm medo, tem umas que chegam com crise de pânico, tem umas que esquecem tudo, tem umas que chegam com ódio, tem umas que chegam que gostaram e não tem coragem de falar que gostaram. Então, quando eu vi que isso tinha acontecido comigo, aí comecei a sentir uma dor física durante a constelação. Eu falei para ela assim, eu não quero que você continue, eu quero que você pare, porque tá doendo o meu corpo, tô sentindo uma dor surreal, eu quero que você pare. Aí ela parou, voltou, e aí eu fui digerir isso em mim. Eu fui lidar comigo nessa dor. Tipo assim, o quanto eu quero processar essa dor e o quanto eu quero esquecer essa dor. E aí, quando eu atendo uma pessoa que traz essa demanda para mim, eu acesso um pouquinho de mim nela. Eu acesso um pouquinho do que eu posso ajudar ela a ressignificar, eu ressignifico em mim também. Diante dos mais diversos sentimentos que elas trazem. Então, assim, gente, quando eu constelo alguém, eu constelo a pessoa e constelo a mim mesmo. Em quase todos os atendimentos. A primeira moça que eu atendi, eu fiz toda a constelação dela, foi linda, fluiu super bem. Quando eu terminei, eu falei assim, cara, é a história da minha família. Nossa. É a minha história. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu acabei de me constelar na outra pessoa. Porque, gente, é uma fantasia achar que quem facilita, quem tá te ajudando, não tem problema nenhum. Não existe isso.
E existe uma coisa na constelação que os mais emaranhados viram consteladores. Então, assim, é por causa das minhas dores que eu quero ajudar outra pessoa. É pela quantidade de pessoas que me ajudou nesse caminho que eu quero ajudar outras pessoas. Então, toda vez que eu faço uma constelação, eu tô me constelando. Eu tô ressignificando algo da minha história também. E é lindo, gente, assim, é muita dor, muito sofrimento que as pessoas guardam a vida inteira. Que elas falam assim, quantas e quantas vezes eu escuto assim, eu nunca falei sobre isso. Por quê? Porque a pessoa acha que tem que guardar o lixo só pra ela. E fica pesado, né? Vai pesando, até que ela... Tem uma parte que você falou aí de adoecer, né? Como que seria isso? Você vai guardando todo esse sentimento, todas as coisas que você vai tentando esconder, pondo debaixo do tapete, como você falou, e chega num momento que você adoece. Como que seria isso? Que você identifica que você está doente? Foi um dos atendimentos mais fortes que eu fiz de constelação. Foi um rapaz, um homem, ele chegou para mim com crise de ansiedade, assim, já no auge. Ele, durante a sessão, ele tinha crise de ansiedade, de tosse, ficava sem voz. Ele estava no auge mesmo das crises de ansiedade o tempo todo. E quando a gente foi olhar o que essa crise de ansiedade trazia para ele, ele tinha sido abusado desde os 7, 8 anos, um longo período por um vizinho, e ele nunca contou isso para ninguém. E ele foi guardando tudo isso para ele, guardando tudo isso para ele. E aí ele guardou tanto aquela dor que, primeiro, ele era obeso, porque ele guardava, ele criava uma camada de proteção contra o corpo dele para que não fosse atraente para outras pessoas. Isso é uma forma de adoecimento. E a outra forma era a crise de ansiedade. Ele dava crise de ansiedade que ele segurava a garganta. Por quê? Porque ele não pôde falar, porque ele não pôde expressar, porque ele guardou aquilo. Ele fazia assim, sufocado já. Ele tá sufocado com aquilo tudo que ele guardou a vida inteira. E ele teve essa consciência para ir buscar ajuda? A esposa dele que buscou a constelação para ele, porque ele já estava em processo de médico, de remédio, e mesmo assim não adiantava, porque assim, a gente precisa fazer as duas coisas em paralelo, quando a doença chega no físico, porque muitas vezes a doença ainda tá no mental, uma dor aqui, uma dor ali, mas quando tá no físico, você precisa ir no médico, tomar remédio e também ver o que isso... Sim, é porque às vezes ele tava, não tava saindo voz, tava sufocado e ele tava pensando, eu tô com alguma doença, né? Alguma coisa física mesmo. Eu tô obeso, talvez ele nem comece tanto, porque é o que acontece muito com muita gente que é obesa. Nossa, mas eu nem como tanto, eu como normal, fulano come mais que eu e não engorda. Tá, a gente sabe que tem a tendência também. Sim. Mas nesse caso, o caso dele era muito mais sério, né? Muito mais. Era essas doenças que estavam gerando tudo isso. A doença por guardar, né, tudo pra ele. Sim, era uma dor da alma dele. E aí tava sufocando ele. E aí a gente faz ali, na constelação existe uma parte que a gente chama frases de solução, que é você falar, pôr pra fora aquilo que tá doendo para você ressignificar aquilo. Porque assim, se a gente não libera o agressor, a gente vai ficar ligado com ele a vida inteira. Porque isso é uma ligação para a vida inteira. Ainda mais ligado ao sexo. Explica essa ligação para a gente, para as pessoas entenderem. Como que é essa ligação? Então, existe uma ligação, Bert Hellinger fala muito sobre isso, existe uma ligação entre vítima e agressor. Seja de qual forma for, se for agressão física, verbal, psicológica. Por quê? Porque existe uma linha invisível ali que te liga àquela pessoa. Pode ser, assim, trazendo para o racional, porque a gente fica tentando racionalizar. Mas o que é essa linha invisível? Pode ser mágoa, pode ser ódio, pode ser rancor, pode ser vontade de matar, pode ser qualquer coisa que te liga àquela pessoa. A lembrança. A lembrança. Às vezes a pessoa até gostou. Às vezes a pessoa gostou do toque, daquela... Porque o corpo em si reage... Assim, claro que não entendam mal, né? Não é que alguém gosta de ser abusado. Mas às vezes o toque no corpo foi agradável, trouxe prazer. E a pessoa gostou daquele
sentimento de prazer ali do momento. Eu acho que para a pessoa que tem essa sensação é pior ainda. pior. Nossa, ela se culpa muito. Teve uma mulher que ela teve coragem de falar, eu gostei de ser tocada. E é isso que me dói. Porque, gente, é muito difícil você falar que gostou de ser tocada quando você, teoricamente, não queria ser tocada. Né? Ainda mais por uma pessoa normalmente adulto, quando você é mais criança, enfim, né? Porque a maioria acontece nesse cenário, né? E aí esses sentimentos ligam você à pessoa. Uma vez eu constelei uma mulher que ela também tinha sido abusada e o sentimento que ligava ela à pessoa era a vontade de matar. Ela tinha vontade de matar aquela pessoa. E ela falava assim, tem dia que eu tô tranquila, do nada na minha vida eu lembro disso. Por quê? Porque é algo tão forte dentro dela. Gente, eu terminei a constelação dela, eu tava acabada. De tanto sentimento ruim, assim, de tanto mágoa, de tanta vontade de matar a pessoa. Que você guarda dentro de você e você não tem consciência disso. Então, quando você não libera isso, enquanto você não fala assim, olha, infelizmente era o que a pessoa tinha para fazer, o que ela era, muito provavelmente, esse agressor, ele vem de um padrão familiar que também era agressores. Essa pessoa pode ter sido agredida. Muitos abusadores foram abusados. A gente não está passando pano, a gente não está falando que isso não é crime. Porque é a reprodução, né? É o padrão familiar dele. Assim, precisa ser punido? Claro. Precisa ser levado à justiça? Claro. Com certeza. Mas é o que essa pessoa consegue fazer. Ela não sabe ser diferente. Então, assim, o que cabe a você? Ter ódio dela, você também se torna um agressor. Você tem vontade de matar ela, então você também é um agressor. E mantém a ligação. Mantém a ligação, porque aí é uma bola de neve. Você é vítima, agressora. Ora você é vítima, ora você quer matar a pessoa, então você é agressor. Por mais que você não faça isso, a energia está dentro de você. O sentimento está dentro de você. Então te liga a essa pessoa. Não é que você vai esquecer que isso aconteceu. E tem gente que tem dificuldade de fazer essa liberação. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Gente, uma vez eu constelei uma mulher que eu falei assim, libera esse sofrimento, libera isso. A pessoa não queria, ela tinha apego. Aí eu falei assim, a sensação que me vem, a percepção que me vem é que se você liberar isso, você não sabe quem você é. Aí ela, eu não sei. A minha vida é movida atrás disso. A pessoa, ela pega aquilo pra ela, aquele sofrimento, aquela mágoa, e é isso que move a vida dela. Ela não sabe quem ela é se ela liberar essa mágoa. Então, o quanto a gente tá ali, ó, se punindo, né? O quanto a gente tá apegado com as nossas dores. Eu falo, tem gente que pega a dor, o emaranhado, como bichinho de estimação. E fica lá, alimentando. Alimenta ele Como todo romper dia. com isso? Se ela não tá conseguindo, como que ela pode romper com isso? Bert Hellinger falava uma coisa que é muito sábio. A gente só rompe com uma coisa quando a gente já sofreu o suficiente. Quando já não quer aquilo mais Não pra si. quero mais. Porque assim, às vezes a gente tá assim, fato. minha vida tá assim, mas Tá tudo bem. tá tudo bem, eu não quero pagar uma terapia, eu não quero mudar a alimentação, eu não quero ir pra academia. Então você não sofreu o suficiente? Então você precisa sofrer um pouquinho mais. Um exemplo. Tá desconfortável na casa da minha mãe. Mas eu não quero ter o esforço Quero de voar, sair. né? Quero... Mas a quero. mamãe arrumou o almoço, a janta, o café da manhã. A roupa tá limpa. O quanto você já sofreu o suficiente? Para você romper isso, para você dar um passo adiante, você tem que ter sofrido o suficiente. Porque senão, é mais fácil ficar, né? É mais fácil ficar na criança, é mais fácil culpar o outro.